então. Maravilha. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer agora com mais intensidade ainda, porque, além de vocês estarem presentes, estão presentes para uma reunião extraordinária no mês de janeiro, ou seja, onde grande parte das pessoas tem suas merecidas férias. Inclusive eu, que sou professor, minha profissão é ser professor, se tem um mês totalmente de férias que nós temos, é o mês de janeiro. Mas ossos do ofício fizeram com que eu convocasse essa reunião extraordinária do Concultura para hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. São exatamente 19 horas e 11 minutos. É uma reunião que eu acho, obviamente, que o assunto é para lá de pertinente, é um assunto que nos interessa muito, e queria passar a palavra para a nossa secretária executiva, Cíntia Peçanha, que também está de férias, mas na hora em que eu entrei em contato com ela, ela se disponibilizou imediatamente para estar aqui com a gente, e o pessoal do Poder Público também, o pessoal da sociedade civil. Destaquei a Cíntia porque ela é secretária executiva e está de férias, né? Ela não está trabalhando no mês de janeiro. Não está trabalhando entre aspas, ou então até a página 2. Porque, ao convocar a reunião, ao estar aqui presente, ao administrar a sala, é trabalho, né? E dos, vamos dizer, importantes. Então, Cíntia, por favor, faça a nossa chamada para a gente registrar. Boa noite, queridos conselheiros. Gostaria de dizer que é sempre um prazer e, por amor à cultura, a gente sai de férias, né, e volta. Queridos, então, voltando, vamos fazer a chamada, tá? Reunião extraordinária do Concultura, no dia 3 de janeiro de 2023, às 20 horas e 13 minutos, precisamente. Pela cadeira de Artes Urbanas, como titular, Antônio José do Rosário Toninho Chita. Toninho? Presente. Boa noite a todos. Boa noite. Pela cadeira de Artes Visuais, Rocine do Rosário Reis. Audiovisual, Tiago Bravo Quintes. Como suplente, Lívia da Conceição. Coletivos culturais, titular, Franciele Manhães. Sua suplente, Cristiane Ferreira da Silva. Boa noite. Presente. Boa noite, Cristiane. Pela cadeira de Cultura Popular, Paulo César Prazeres Moura. Pela cadeira de Dança, titular, Maurício Machado Areias. Presente. Boa noite, Maurício. Suplente, Alcineia dos Santos Ricardo. Pela cadeira de Gestão Cultural, titular, Maria Cristina Torres Lima. Presente. Suplente, Alcebiades Leão. Presente. Instituições de Ensino Superior, titular, Aline Portilho. E suplência, Gustavo Sofiati. Pela cadeira de Literatura, Ana Raquel de Souza Purbach. Música, Luiz Felipe Coelho da Silva. Suplência, Marcelo Correia Pereira. Pelo Patrimônio Histórico, titular, Marcelo Sampaio. Presente, querida Cíntia. Obrigada. Suplência, Aldefran Lacerda. Pela cadeira de Teatro, Fabrício Simões. Presente. Suplência, Iara de Souza Lima. Presente. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular, Maria Auxiliadora Freitas de Souza. Suplência, Fernanda da Silva Campos. Pelo Sistema Municipal de Cultura, titular, Ronaldo Henriques. Suplência, Andréia de Cássia Sodré. Gente, eu não estou vendo aqui na tela. Ronaldo saiu? Não, continua aqui. Pode ter perdido um pouquinho o sinal lá, porque está em trânsito na estrada, voltando do Rio de Janeiro para cá. Colocar a presença dele aqui. Representando a Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, titular, Glória Jacinto de Souza. Suplência, Salvadora de Oliveira Cruz.
Presente. Representando o Arquivo Público Municipal, Rafaela Machado. Suplência, Larissa Manhães. Pelos teatros, Nilzimar da Hora. Como suplente, Pedro Paulo Silva Carneiro. Presente. Representando os museus, titular, Graziela Escocar. Suplência, Jonathan Abraão de Souza. Pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular, Eliana Carneiro. Presente. Suplência, Luciano Gonçalves Moreira. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sandro Figueiredo. Suplência, Vitor Hugo Ribeiro. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Anderson Davi de Sales. Pela Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Gilberto Firmino. Representando a Procuradoria-Geral do Município, Rodrigo Gentil. Suplência, Andréia dos Santos Ferreira. Pela Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, titular, Fábio Ribeiro. E suplente, Aloncimar de Oliveira Peçanha. Cíntia, na minha anotação analógica, manual, eu consegui aqui somar 6 conselheiros da sociedade civil presentes dando quórum, temos mais, mas aí são suplentes, né? E também 4 do poder público dando quórum, totalizando 10 conselheiros. Bate Correto. aí? Então tá. Presença da Lúcia Talabi. Só para Registrando. Fala aí, Ronaldo, pode falar. Não, porque na hora que eu fui falar presente, eu acho que caiu o sinal. Foi. Mas eu coloquei sua presença aqui, Ronaldo. Obrigado. Já colocamos. Lúcia Talabi, não é conselheira, mas já foi, porém é ativista cultural. Prazer da sua presença aqui, querida. Obrigada, Marcelo. Boa noite, pessoal. Tá. Beijo. Feliz ano novo para todos nós. Tá bom. Gente, então, já que é uma extraordinária em pleno mês de janeiro, nunca aconteceu isso na história da Concultura, reunião em janeiro. A gente tem geralmente janeiro como folga. E olha que na última reunião desse ano eu falei, 7 de fevereiro, se a gente não tiver nenhum assunto para convocar uma extraordinária. E acabou tendo que ser convocada esta reunião. Primeiro, quero dizer que hoje, 3 de janeiro, podemos comemorar o seguinte. A última reunião nossa ainda era o despresidente que estava lá no Planalto Central. Agora é o Lula e não tínhamos, depois de 4 anos de vácuo de governo nesse país, com a presença daquela turma que eu não sei veio da onde, temos desde ontem, segunda-feira, temos de novo o Ministério da Cultura. Agora, nas mãos da Margarete Menezes. Foram 4 anos exatos, porque 1º de janeiro de 2019, o ex-presidente, que nunca deveria ter sido, inclusive, extinguiu o Ministério da Cultura, no primeiro dia do mandato dele. E agora, domingo, Lula, no primeiro dia do seu mandato, anteontem, recriou o Ministério da Cultura. Então, só isso para nós que somos de um Conselho Municipal de Cultura já é um alento e tanto. Só isso já valeria o voto. Não estou nem falando daquela posse histórica, não estou daquela subida de rampa sensacional, não estou nem em outras áreas, mas só isso já bastaria para ter valido a pena o voto no 13, ano passado. Bom, então, vamos logo direto ao assunto. Entre o Natal e o Ano Novo, foi publicado num diário oficial do município de Campos dos Goytacazes um decreto, na verdade, lei já aprovada na Câmara Municipal de Campos, denominando uma área do Parque Alberto Sampaio como Praça da Bíblia. Vamos lá. É ruim, mas já foi pior pelo seguinte, mas é muito ruim, porque
antes, a proposta inicial que motivou aquela nossa reunião no início do ano passado, que o Anfiteatro Capi do Parque Alberto Sampaio seria a Praça da Bíblia, nós entramos em contato com a classe artística, o pessoal se movimentou, o jornal Folha da Manhã bateu muito, e aí o próprio Vladimir Garotinho, na época, já tinha dado uma declaração pública dizendo que não retiraria o nome do Anfiteatro Capi para denominá-lo de Praça da Bíblia. Tanto é que a gente convocou uma reunião extraordinária e, quando ela aconteceu, ele já tinha voltado atrás na substituição do nome do anfiteatro de Capi para Praça da Bíblia. Mas, aproveitando aquela movimentação da nossa classe artística de Campos, nós fizemos até um documento dizendo que nós não concordamos com nenhuma área do Parque Alberto Sampaio que existe com este nome desde 1952, fez ano passado 70 anos de existência o Parque Alberto Sampaio, 70 anos de existência, que ele é de 1952, e aí nós falamos, olha, não tem que ter em nenhuma área do Parque Alberto Sampaio um espaço chamado Praça da Bíblia. Tivemos até uma reunião aqui com muita gente, tanto do governo como do poder público, não, tanto do poder público como da sociedade civil, conselheiros, não conselheiros. A gente fez uma grande campanha na época, veio muita gente, e todo mundo argumentou, contra-argumentou. Aí nós falamos, se tiver Praça da Bíblia, tem que também ter a Praça da Umbanda, a Praça do Candomblé. Aí eu até, com meu espírito de porco de sempre, que me acompanha, Praça dos Ateus, porque ateu também é cidadão, ateu também paga imposto, então é a Praça dos Ateus. Senão eu, enquanto cidadão que pago impostos, me sinto discriminado. Então, não é nada contra a Igreja Católica, nada, e ela até é evangélica, mas não é nada contra a Igreja Evangélica. Eu falo Igreja Católica e Evangélica, porque mal ou bem eles têm diferenças, mas usam a Bíblia, né? Agora, e o pessoal do Alcorão? E aí? Vai ter um espaço também para a Praça do Islamismo? E a praça vai ficar inviável. Então, na verdade, esse decreto que foi publicado no Diário Oficial entre o Natal e o Ano Novo, tipo apagar das luzes de 2022, ele me incomodou muito. Por mais que a gente saiba, ao Fabrício Simões, Praça dos Judeus, também. Então, me incomodou muito. Não tanto como tirar o nome do Capi do anfiteatro. Isso não, vamos ser justos e usar de uma honestidade intelectual. No decreto existe lá, um espaço, anfiteatro ainda é Capi. Mas eu não concordo, como o Conselho também não concordou na época, de ter algum espaço lá com Praça da Bíblia. Eu queria que, com vocês aqui hoje, por isso convoquei extraordinária, não sei se a gente vai conseguir reverter, porque, lamentavelmente, isso chega ao nosso conhecimento, já publicado no Diário Oficial do município como lei, mas nós, infelizmente, a gente é paritário, né? Consultivo e deliberativo, além de fiscalizador. Mas não somos executores. O Concultura não executa. O Concultura, ele é paritário, consultivo, deliberativo e fiscalizador. Então, como somos assim, eu gostaria de hoje propor, se inscrevam aqui no lado aqui para a gente poder dar a palavra, eu queria propor de antemão hoje uma nota de repúdio em relação à denominação de um espaço no Parque Alberto Sampaio de Praça da Bíblia. E vamos deixar bem claro, não estamos nem achando que vai tirar o nome de Capi. Não. Mantendo-se o nome de Capi no anfiteatro, eu ainda continuo contra a existência de um espaço dentro do Parque Alberto Sampaio com nome de Praça da Bíblia. Deixa eu ver aqui agora o primeiro inscrito, Fabrício Simões. Fabrício, com a palavra.
Boa noite a todos. Eu também fui pego de surpresa com esse decreto, né? Achei que não foi bem visto, né? Porque não foi nem consultada a sociedade sobre isso, né? E o que mais me alarma é que eles delimitam complexo Alcira Vargas, que começa com o governador Teutônio Ferreira de Araújo e termina na Gil de Góes. Então, quer dizer, a gente não sabe o local exato dessa futura praça. E o pior, quais serão as consequências para o local? Como será o uso disso? Né? Eu acho que a gente tem que deixar nítido que a prefeitura, o governo, é laico. Não é contra nenhuma religião, porque eu tenho meus dogmas. Sou cria da Igreja Católica, sou cristão. Mas nunca aceitei ter uma praça designada para uma religião única. E isso me preocupa. E me preocupa que naquela antiga ideia que eles iam tomar conta. Será que vai gerar uma nova igreja ao ar livre? Em um espaço público usado para isso? Só para um segmento? Isso é muito preocupante. Um espaço que a gente pode promover cultura, feiras culturais e várias outras atividades culturais e de economia criativa, né, que a gente tanto precisa na nossa cidade, ser usado somente para a religião e perder a identidade, porque quando coloca para mim complexo Alcira Vargas, já retira todo o valor histórico da Alcira Vargas. Deixa de ser. O Alcira Vargas será um complexo. Eu já estranhei muito isso. Então, eu não concordo. Já tem uma Praça da Bíblia, por que não reformou onde estava a antiga Praça da Bíblia? Né? Duas, Fabrício, duas. Em frente à atual Secretaria Municipal de Educação, que é ali a antiga estação ferroviária, e uma outra na Codim. Perfeito. Então, vamos ter 3 praças. É estranho, sinceramente. É só isso. Eu não concordo. Tá bom? Maravilha, querido. Maurício está inscrito, mas antes só quero dar 2 singelos exemplos. Imagine uma encenação que trata de religiões de matriz africana, como a Umbanda e Candomblé, rolando no Anfiteatro Capi, com o pessoal no culto evangélico, que costuma depredar terreiro de Candomblé e Umbanda, ali do lado. Eu acho muito esquisito. Ou então, um evento como a Lúcia Talabi promoveu quando ela estava lá na Superintendência Municipal de Igualdade Racial, Feira dos Povos, né? Junto com a Praça da Bíblia. Olha, eu acho isso muito, muito esquisito. É muito perigoso, na verdade. Maurício Areias. Na verdade, o que eu queria ressaltar também, o Fabrício chegou a começar a falar, que é essa questão de que já existe uma Praça da Bíblia, e aí o questionamento é de por que mudar do lugar que existe para esse outro lugar, por que esse desejo por esse lugar, já que esse lugar, historicamente, já é um espaço cultural aberto, e ficou esse tempo aí jogado, né? Como a gente já discutiu aqui, que várias coisas aconteceram ali, outras coisas vêm acontecendo, mas enfim. Então, assim, o primeiro questionamento que eu acredito que a gente, como conselho, precisa fazer sobre esse assunto é de por que eles insistem em trocar, né, em colocar esse nome ali, se já existe a praça, por que eles não querem mais usar aquela? Esse é um ponto. E o outro ponto é justamente sobre como as coisas chegam aqui no conselho. Isso é meio de praxe. Vou lembrar vocês quando a gente marcou uma reunião com a pauta sobre o uso do Teatro Municipal, e aí no dia da reunião a gente teve a informação de que tinha sido lançado no Diário Oficial no dia anterior um novo decreto. Isso aconteceu aqui. E aí, quando é de interesse do poder público que a coisa seja feita e eles sabem que, de repente, a nossa opinião é contrária, a gente não é consultado. Porque num outro momento, não vou me lembrar exatamente qual era o tema, mas eu já lembro da gente aqui com uma tela aberta ajudando a digitar um novo decreto que era relacionado, se eu não me engano, lá o uso do Palácio da Cultura, alguma coisa nesse sentido. E aí, inclusive, nesse dia eu mesmo elogiei, falei, então,
É assim que a gente precisa trabalhar, é assim que a gente precisa acertar as coisas. E, também, enfim... Desculpa, Maurício, também solicitaram da gente apoio lá para os 20 milhões depositados na UENF para as obras de restauração do Arquivo Público Municipal Valdir Pino de Carvalho. Exatamente. Então, assim, quando a coisa é do nosso, né, do interesse do poder público, e eles sabem que a nossa opinião vai ser contrária ou pode ser contrária, ao invés de se haver um debate, um diálogo sobre o assunto, ao contrário disso. Até porque, aqui nas nossas últimas reuniões, a gente falou sobre isso, teve a ideia de se fazer um decreto de uso, tudo isso estava sendo debatido aqui, e ninguém simplesmente nem apareceram para falar sobre isso, nem para dizer que isso estava sendo pensado. Então, assim, é um jeito de fazer que realmente atrapalha o trabalho da gente que está aqui, inclusive, como voluntário, para ajudar. A gente não está aqui para brigar, para ficar batendo de frente. Só que quando acontece desse jeito, a gente é obrigado a brigar, a bater de frente, porque se a gente está aqui é para isso, para dar a nossa opinião, senão a gente não estava aqui. Então, essas duas coisas que eu queria dizer, que a gente precisa, inclusive, enfatizar numa ação que for ser feita, de que o entendimento de por que a Praça da Bíblia, se ela já existe, por que ter outra, ou por que trocar de um lugar para outro, e de por que as coisas não passam nunca por aqui, para a gente saber antes dela ser publicada em Diário Oficial. É isso. Maravilha. Maurício, vou até acrescentar um dado. A própria Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, lá no início do ano passado, quando veio à baila o assunto do Anfiteatro Capi, as pessoas, e aí está tudo gravado, Auxiliadora Freitas, Fernanda Campos, todas falaram que a própria fundação não sabia disso. Falaram aqui na reunião e se posicionaram contra, inclusive. Eu acho que neste assunto, você tem total razão na sua análise aí, mas nesse assunto de hoje especificamente, eu acho que a bola não foi passada debaixo da perna só da sociedade civil, não. Eu acho que foi passada a bola debaixo da perna da própria Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, porque já foi uma vez. É mais grave, né? No início do ano passado, elas deixaram claro aqui. Tem gente do poder público aqui hoje que sabe que eu não estou mentindo. Eu não tenho essa característica nem esta irresponsabilidade. Naquela época, foi assim. Hoje eu não sei. Mas, como aconteceu uma vez, eu tenho todo o direito do mundo de achar que pode estar acontecendo pela segunda vez. Mas que aconteceu isso da primeira vez, aconteceu. Não sei agora. Acho até que pode ter acontecido de novo. Acho mesmo. Porque eu não acho que em menos de um ano as pessoas da Fundação mudaram de ideia em relação a esse assunto aí. Não acredito. Não acredito mesmo. Inclusive, Marcelo, só para corroborar, acho que na matéria da Folha da Manhã sobre isso, eles pegaram a palavra da auxiliadora também, se posicionando nesse sentido que você está dizendo. Maravilha, que bom. Então, tá bom, maravilha. Não, maravilha, isso, um horror ter acontecido, um horror. Mas vamos lá, inscrito aqui está a Lúcia Talabi. Boa noite, querida. Boa noite, pessoal. Gente, eu participei da reunião, da primeira, né? Naquela reunião, grande reunião, e realmente eu concordo com tudo que vocês estão colocando aqui, Maurício, o Fabrício, o Marcelo, mas eu queria levantar uma reflexão que eu acho que nós estamos... Eu sei que todos nós estamos numa luta muito grande para conseguir se manter, viver com as nossas, no meio artístico, ou no meio da educação, com o que a gente vem, enfim, conseguindo receber, né? E a sobrevivência tem sido muito, muito difícil, e com isso nos sobra pouco tempo para fazer as ocupações necessárias. Eu me lembro que nós conversamos, nos colocamos, foi feita carta, foi feita reunião, houve uma carta de repúdio, foi levada ao prefeito, eu sei que foram várias ações, e muita gente contra,
Porém, nós também falamos de uma forma de ocupação daquilo ali. Para mim, era previsível. Esses dias eu passei por lá e comentei com Rafael Sanches. Estamos dando mole com esta não ocupação desse espaço, depois de ter sido salientado lá atrás as intenções de usar esse espaço, que é estratégico, ele é claramente estratégico para quem quer catequizar. Ali circulam pessoas, quer dizer, existe uma diversidade muito grande de pessoas que circulam por ali, mas principalmente pessoas que fazem parte do extrato social que é cooptado pela igreja evangélica. Né? Então, isso é previsível. E eu acho que a gente, para reverter esse decreto, não acredito que seja fácil, mas que de uma vez por todas a gente precisa ter ações ocupando aquele espaço. Quando o Marcelo citou a minha tentativa dentro da Superintendência da Igualdade Racial, foi justamente com esse intuito de levar para ali uma questão da diversidade cultural. Então, a gente tem o que fazer ali, mas não fizemos ainda. Então, eu gostaria de refletir sobre isso com vocês e de que forma a gente pode chegar a acontecer ali dentro. Maravilha. Lúcia, como você não tem frequentado as reuniões, nós já tivemos várias reuniões, inclusive a Carla Almeida, que é uma arquiteta recém-formada pelo IFE, ela não é conselheira, mas tem frequentado as reuniões. Ela propôs, e nós encampamos a proposta dela, de propor que a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima administrasse, pelo menos, não o Parque Alberto Sampaio, porque não tem estrutura física e tem áreas ali que não são da área de atuação da Fundação Cultural, pelo menos o Anfiteatro Capi. Mas até para isso é preciso reconstruir aqueles camarins que existiram e foram demolidos, precisa dotar de iluminação aquele palco, reformar aquele palco, dar uma geral naquela arquibancada, em meia-lua. Então, mas, na verdade, nós estamos, inclusive, já conversamos com o Cláudio Valadares, que, além de arquiteto, é também secretário municipal do governo do Vladimir Garotinho, e ele se mostrou muito solícito e aberto a qualquer proposta, mas aí os camelôs ainda estavam lá, não tinham sido transferidos para um novo shopping popular Michel Haddad. Aí a nossa preocupação, inclusive, era essa, saindo os camelôs dali, quem iria ocupar aquela área? Então, nós estamos... Mas, realmente, essas tratativas, elas estão... mais uma vez, eu ressalvo, a gente não é executor. Infelizmente, não somos executores. Aí quem não conhece muito os trâmites, né, os regimentos, acha que a gente não faz nada. Não, a gente faz o máximo que a gente pode. Eu sei que não foi você que está, não é você que está falando isso, não. É gente que até que nem acompanha, nunca veio à reunião, fala, esses conselheiros não fazem nada. Ainda tem gente louca, não, porque eu não vou ofender os loucos. Tem gente maldosa que fala assim, só pode estar ganhando uma grana do governo. Até isso eu soube que às vezes falam dos conselheiros da sociedade civil. É porque nunca vieram uma reunião aqui para ver que o negócio, o buraco é muito mais embaixo. Mas entendo você, você tem total razão. E não conhece o que é conselho, né? Então... E há uma ignorância no sentido... E não conhece o que é conselho, né? Sim, exatamente. Então vamos... Marcelo. Então, é que eu fechei o meu microfone, tá certo. Então vamos agora para a inscrita Yara Lima. Agora, Marcelo, antes de Yara começar a falar, eu queria salientar a presença de Igor Breno na nossa sala. Ô, Igor, seja bem-vindo. Não é conselheiro, né? Mas seja bem-vindo e tem direito à voz. Se quiser falar, é só se inscrever aqui do lado. Levantar a mão não é uma inscrição para fala, tem que escrever aqui no ladinho. Inscrito. Tá, Igor? Você tem direito à palavra, mesmo sem ser conselheiro, tá? E vai ser sempre bem-vinda a sua presença e a sua fala. Serão sempre bem-vindas. Com você, a bola, Yara Lima. Então, boa noite a todos. Eu ia falar também justamente isso que Lúcia tocou,
que a gente não se apropriou do espaço, apesar de todas as instâncias, o IFE se manifestar, o acadêmico, né, o centro acadêmico, não se manifestar sobre isso, só que a gente não ocupou o espaço. Também o espaço não estava, né, a ponto de se fazer alguma coisa. E agora, até na última reunião nossa, a gente solicitou, que foi mandado para mim também no grupo, a foto lá do palco, né, como estacionamento. Nós colocamos até já em pauta para a próxima reunião, chamar as pessoas responsáveis, só que a gente foi tomado de surpresa com essa novidade. Então, acho que por mais que a gente, né, não vá mudar esse decreto, mas eu acho que tem que mostrar a nossa insatisfação. Eu acho que tem que mostrar a nossa insatisfação que nós não fomos ouvidos, porque foi falado que não ia mudar, né? Mas também não dar infraestrutura, deixar abandonado e virar estacionamento é a mesma coisa que falar quando a mãe fazia com a gente quando era criança. Olha, eu vou te dar o seu chocolate. Passa a hora, você dorme, né? E você não ganha o chocolate. Então, eu acho que isso foi não foi de bom tom o que foi feito, não foi assim uma coisa legal e bacana, que eu acho que a gente está com um diálogo bem interessante com a prefeitura. Eu acho que esse não foi um passo bacana, né? Então, eu acho que a gente, como artista, precisamos cada vez mais de espaço, cada vez mais o teatro é jogado fora da cidade. Agora eu estava sabendo mesmo da programação de Farol, que é uma parceria com o Sesc, né? A gente entende que lá no Farol de São Tomé é difícil para fazer teatro, é um espaço não muito adequado, mas a gente sempre levava. E o Sesc não quer levar teatro, vai levar só circo. Eu acho legal o circo também, né? O circo precisa de um espaço que também quase não tem. Mas não levar o teatro é realmente negar uma tradição da nossa cidade, entendeu? Que já desde quando o circo era com a mulher que veio tombando lá, caiu lá no circo, no Farol, e sempre levamos teatro, ou de forma melhor ou não, ou fazendo de uma forma melhor ou não, mas sempre se levava o teatro para todos, principalmente para aquela área lá, que é uma área mais distante. Então, a gente vê que as coisas vão sendo mudadas, né, adequadas conforme quem está com dinheiro para gerir. Então, nesse momento, quem está com dinheiro para gerir? É a igreja que vai gerir ali, que vai manter. Então, por que eles querem mais uma Praça da Bíblia? Por que esse interesse naquele miolo ali? Né? Por que esse interesse? Então, eu acho que a gente tem que mostrar, sim, a nossa insatisfação, que não concordamos com essa mudança e que o espaço seja realmente utilizado, mas também tem que ter um incentivo da parte deles, tem que ter os proponentes, tem que fazer uma adequação. Não dá para a gente apresentar também, achar que teatro pode se apresentar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa, entendeu? Acho que tem que ter uma estrutura, ali está sem estrutura nenhuma. O palco agora virou estacionamento de carro, para entrar ali está tudo sujo, largado, cheio de barraca velha, casa do pessoal do camelô, está um ambiente muito ruim. Aí, isso que a gente tem que saber o que eles vão fazer. Essa é a minha palavra nesse momento. Maravilha, Yara, maravilha. Vamos lá, Bida Leão inscrito. Boa noite, pessoal. Eu me recordo que nas reuniões do início do ano passado, né, o que ficou ajustado é que nós iríamos ter uma reunião com o prefeito, tá? E essa reunião não conseguiram marcar em momento algum. E parece que o gabinete do prefeito, na oportunidade, só te interrompendo, Bida, falou que já estava sanada a nossa questão. Só é sanada apenas a questão da mudança do nome do anfiteatro Capi, que, volto a dizer, continua sendo. Mas nós fomos além naquelas reuniões que você está lembrando aí, da questão de não ter Praça da Bíblia em nenhum espaço do Parque Alberto Sampaio. Isso aí ficou mesmo, parece que para esquecer. Aí esperaram um ano e agora, nos 45 do segundo tempo, meteram no Diário Oficial. E outra coisa é a seguinte, quem vai fazer a agenda do anfiteatro? Será que o artista vai ter que pedir permissão aos administradores da Praça da Bíblia? Porque a Praça da Bíblia, pelo que eu li, está dentro daquele projeto Amigos da Cidade.
Tá? E Amigos da Cidade é que vai... Quem assumir a praça é que vai gerir tudo. Parece que é uma associação evangélica. Sim, aí você vai fazer a peça, vai querer fazer um evento lá, você vai levar para a associação evangélica para dizer se pode, se não pode, se é pertinente, junto à Praça da Bíblia. Exatamente, Bida. Tá? Você lembra, Bida? Só para te interromper, desculpa, não vou te interromper mais, não. Não, Mas você fala. lembra que nós falamos isso claramente para a Auxiliadora? A Auxiliadora arranja um jeito da Fundação Cultural Jornalista do Lima assumir a administração do, não talvez do Parque Alberto Sampaio todo, mas pelo menos do Anfiteatro Capi. E pensar que o anfiteatro não é só o anfiteatro, não é só a escadaria e nem aquele palco central. O anfiteatro é muito maior do que aquilo. Como você lembrou dos camarins, de tudo que tem que... Então, o anfiteatro é bem maior. Tá? Aí vão dizer, não, nós vamos bancar a praça, o parque, porque pelo projeto Amigos da Cidade, tá? Mas já que nós que vamos bancar, ou a gente banca tudo ou, não, ou vai deixar lá o espaço do anfiteatro jogado. Tá? Isso aí não ficou definido, nem vai ficar claro. Eu não acredito mesmo que consiga uma resposta do poder público. Tá bom? Maravilha. Quem já falou, se quiser se inscrever de novo, pode. Quem não falou ainda também, porque temos só 2 inscrições até agora que não usaram a palavra ainda. Toninho Chita com a palavra. Boa noite a todos aí. Cara, eu fico assim abismado. Eu não participei das reuniões, né, que teve no início, e eu fico me sentindo muito mal quando eu vejo esse tipo de negócio. Eu vejo que o governo parece que trata tudo como se fosse um verdadeiro negócio, entendeu? De permuta. Alguém vai patrocinar alguma coisa. E eu acho isso errado, porque se fomenta a cultura, a praça é preenchida de qualquer maneira. É só fazer as comunidades pertencerem à praça. E isso aí faz com que a gente se sinta catequizado. Eu me sinto que parece até que é uma disputa de praças com denominações religiosas. Aliás, eu sou contra a todas que têm denominações religiosas, a não ser do Salvador, porque é quase que unânime isso. Não unânime, mas é quase que unânime. Agora, essa questão da praça e ser praça da Bíblia me incomoda e me incomoda muito, porque eu gostaria de fazer um despacho nas redondezas e isso atrapalha. Obrigado. Perfeito, Toninho. Valeu. Agora o último inscrito, portanto, as inscrições continuam abertas. Ronaldo Júnior, ex da sociedade civil e agora do poder público, porque ocupa o cargo de gerente do Sistema Municipal de Cultura. Marcelo, só confirma para mim, você me ouve ou tá falhando? Ouvindo bem. Perfeito. Então, vou ser breve aqui para também não perder o sinal, de repente. Veja só, nesse meio tempo, eu recebi uma mensagem da auxiliadora se justificando quanto à ausência dela aqui, né, que eu tinha mandado mais cedo o link para ela também no privado, para que ela, né, lembrasse da reunião aqui hoje. E ela me falou que teve um problema pessoal lá, até com relação à saúde de uma pessoa da família, e por conta disso ela estava tendo que dar atenção e não pôde participar aqui. E aí eu aproveitei para trocar uma ideia falando sobre o que estávamos tratando aqui, né? A questão da Praça da Bíblia, a questão da circunstância em que isso foi feito. E aí o retorno que ela me deu, e aí prontamente eu estou trazendo aqui para vocês, é a questão de fato, não ter passado pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima essa questão. E mais do que isso, ela relatou para mim que Ronaldo, agora falhou sua voz. A gente ouviu até você dizer, mais do que não ter passado pela como Fundação... ela já falou. Peraí, Ronaldo. Entendi. Não, agora voltou a sua voz. O que eu até lembrei hoje aqui, voltou. O que eu lembrei até aqui hoje, né? Foi o posicionamento dela. Então, para eu finalizar,
e ela falou que, mais do que isso, né, mais do que não ter passado, ela já tinha afirmado essa posição contrária, como você mesmo já lembrou aqui hoje, como você disse, e dizendo mais ainda que isso acabou sendo uma prerrogativa discricionária por parte do Poder Executivo, né? E aí a minha conclusão que eu vejo vai muito no caminho do que o Bida falou, né? Na questão, eu ouvi parte da fala dele até, mas da questão de termos sim, que para buscar uma resposta, falar diretamente com o prefeito, ou até mesmo, né, buscar uma indagação sobre isso, para ter um esclarecimento mais eficaz sobre o porquê disso, né? Enfim, ela disse que as posições tomadas pela Fundação foram e continuam sendo contrárias a essa questão. Maravilha, Ronaldo. Eu até gosto. Por quê? Por que eu gosto? Porque está claro que a Fundação Cultural está do nosso lado nessa guerra. Então, isso já é um alento para a gente. Então, de repente, além de uma nota de repúdio que a gente vai votar hoje aqui ainda, isso eu faço questão de votar uma nota de repúdio, vamos também votar a preparação de um ofício, não convidando o prefeito, de repente, para vir à nossa reunião, que é só em fevereiro, mas, de repente, que a gente vá ao encontro dele na sede da prefeitura aqui em Campos, para poder conversarmos também frente a frente. Então, com a palavra aí, que pediu pela segunda vez, Maurício Areias. Marcelo, uma coisa que eu queria lembrar também é que a gente está falando aí sobre essa questão, né, do financiamento, né, de se ter dinheiro para se promover a cultura e tudo mais. E aí eu queria lembrar que, apesar de a gente ter tido o nosso plano de cultura aprovado pelo atual governo, que foi ótimo e tudo mais, o único corte feito para que se aprovasse foi justamente a implementação de uma lei de incentivo à cultura, que aí geraria algum dinheiro para se fazer cultura. Então, assim, traduzindo em palavras mais populares, é assim: vocês querem fazer cultura? Ok, vai lá, faz lá, mas eu não vou te dar dinheiro, não. Então, assim, foi maravilhoso ter aprovado, mas esse corte e a não implementação e nem o pensamento de se implementar uma lei de incentivo que vai gerar uma verba, porque a gente precisa sair da cultura desse campo de que eu estou fazendo arte e vai ser tudo lindo. Não, é economia criativa. E a gente está falando de economia, de renda, de dinheiro, de pessoas sobrevivendo disso. É disso que a cultura precisa. Porque enquanto a gente ficar vivendo por amor à arte, vai morrer todo mundo. Não vai sobreviver. Amor é muito bonito, quando está dito e tudo mais, mas se as pessoas não vivem da arte, ela também não vai se prorrogar, ela também não vai crescer. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa que se tenha, sim, verba direcionado para a cultura, para que, por exemplo, a gente tivesse a oportunidade de ter alguém, pelo menos, para pagar, para limpar o espaço para se começar uma ocupação. E essa verba viria, por exemplo, de uma coisa dessas, que seria uma lei de incentivo que está lá. Eu trabalho, né, também como voluntário na CAP, que é o Conselho de Aprovação de Projetos da Lei de Incentivo do Estado, e milhões de projetos passam por lá, e a gente vê que a coisa anda. Muitos projetos, a maioria dos projetos com verbas altíssimas e tal, e assim, e funciona. Então, por que não ter, né? Por que essa resistência de se ter? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar para nossas próximas reuniões, né, oficiais, de colocar o nosso plano de cultura na pauta. A gente debateu o plano de cultura, a gente já falou, né, de ter uma galera para acompanhar, que a Aline liderou esse tipo de coisa e tal. Então, assim, o primeiro ponto do plano de cultura está lá. O primeiro deles é criação da lei de incentivo. E foi justo o que foi cortado. Então, assim, é uma coisa para pensar. E Maurício, você tocou num assunto muito interessante. Já existe instituído um grupo de trabalho para o acompanhamento da aplicação do Plano Municipal de Cultura em Campos. Inclusive, esse grupo tinha o compromisso com a gente de entregar até a última reunião do ano passado. Inclusive, eu queria agora que nós estamos em plenária constituída, Cíntia, anota para mim, por favor, informações do grupo de trabalho sobre a aplicação do Plano Municipal de Cultura
para eles darem a gente aqui, na próxima reunião ordinária, que vai ser dia 7 de fevereiro. Então, muito bem lembrado. Às vezes é tanta coisa, Maurício, que a gente fica esquecendo, a coisa sai, porque vem outro assunto mais importante, atropela o que estava acontecendo, mas muito bem lembrado. Esse grupo já está instituído, já está trabalhando há um tempo razoável e já tem condições de apresentar para a gente esse primeiro diagnóstico. Na verdade, porque lá no nosso próprio plano, a gente diz que de períodos em períodos vai haver um diagnóstico para poder ver o que está sendo, onde que está avançando, onde que está parado o Plano Municipal de Cultura. É mais ou menos por aí, não é, Maurício, que você falou? Então, inscritos estão Salvadora Cruz e depois Pedro Carneiro. Com a palavra, Salvadora Cruz. Eu acabei sendo contemplada pelo Maurício, que eu ia citar o Plano Municipal de Cultura, e também contemplada pelo seu comentário, Marcelo, que era exatamente isso que eu ia falar. Precisamos colocar em ação, né? Fazer um plano para que a gente consiga cobrar, buscar ações, e acabou que vocês falaram tudo. Estou contemplada aí pelas palavras. Obrigado, Salvador. Meu diretor artístico do Teatro Municipal Trianon, ele morre quando eu falo isso, mas, na verdade, um amigo de muito tempo, Pedro Carneiro. Boa noite a todos e a todas. Tenho ouvido aqui, o pessoal tem comentado, eu posso ficar muito assim, e falar, eu não sou muito politizado, mas eu também vejo que uma proposta que deveria ser feita, tendo grupo de conselho aí, tem pessoas da dança, da música, grafite, teatro, as várias partes vertentes da arte, que a gente poderia montar uma proposta para levar de ocupação lá, no Teatro Capi. Por exemplo, hoje nós não temos camarins, mas temos que reformar ele por completo. Aquela área onde era a área do camelô, poderia se formar um celeiro de cultura, de oficinas para o grafite, para a dança, para a música, para o teatro, entendeu? Já criar uma proposta, tem pessoas aí boas para criar essa proposta, de levarmos a proposta já pronta, dizer, olha aqui, ó, nós podemos fazer a nossa ocupação, nós podemos participar, mas o projeto está aqui, essa é a ideia que nós temos. Então, criar esse projeto e já levar uma coisa concretizada do que nós queremos mesmo, né? Eu falo isso porque lá, quando nós inauguramos em 1987, não foi, Marcelo? Com a arena, quando nós subimos, e Capi dirigiu, né? Aquilo lá fervia, e por muitos e muitos anos fervia mesmo. Tem lá dois quiosques que pode ser usado para, como o Maurício acabou de falar ali. Grandes festivais da primavera de música foram feitos lá. Como o Maurício falou aí, economia criativa. Tem dois quiosques lá que pode ser usado para trabalhar isso, para vender o produto, os artistas quer fazer um rodízio, as pessoas apresentar o trabalho, levar lá e vender. Quer dizer, só não tem mais o anfiteatro, nós temos um corpo para trás, além do anfiteatro de Capi, né? Aquele galpão poder se transformar num celeiro da cultura, celeiro para espaço de ensaio, de crescimento, usado pela ONG também, como o Maurício falou aí, trazer as pessoas. Então, e também aqui eu quero dizer, em relação à Praça da Bíblia, né? Aí são várias crenças. Por que nós não levamos uma proposta também? Por que não pode ser uma praça da fé, uma praça da crença? Entendeu? Mas aí e os ateus, meu querido? Esse é o problema. E os ateus? O ateu tem a sua praça da fé, né? A sua crença, o seu modo de pensar também. Acho que ninguém é ateu. Não, tem assim, alguma coisa dentro assim de... Não sei. É porque você você tem muita fé. Por isso que você acha isso. Mas eu entendo você. É porque você tem muita fé. Você tem muita fé. Que nos faz ser o que nós somos até hoje. Quando eu te provoco lá no foyer do Teatro Municipal Trianon, você vai logo me mostrando o terço que você não se separa dele, lembra? Amém. Nunca irei separar. Então, a minha ideia é essa, entendeu, gente? Vai te levar essa proposta. Eu acho que poderíamos montar um grande projeto. Tem a dança aí, tem a música, tem o grafite, tem o teatro, tem várias pessoas aí que podem criar um projeto maravilhoso. E, ó,
é isso aqui, ó. E vai ser bom para aquele lugar. Aquele lugar precisa viver, entendeu? Tornar vivo, entendeu? Tornar-se vivo. É isso que eu penso, tá bom, irmãos? Um abraço. Maravilha, querido. Bacana. Então, quase que em tempo real, simultaneamente, eu ia falar de inscrição, Lúcia Tarabi se reinscreveu. Lúcia. Oi. Aproveitando aí o gancho de Pedro, que é justamente o que eu quis, para onde eu quis apontar na minha fala. Porque, Marcelo, eu acredito, como você e a Yara falaram, da questão da estrutura do lugar, mas quando a gente está nesta questão de ameaça, eu acho que a gente tem que fazer movimento em corpo presente, ocupar do jeito que estiver. E demonstrar de que aquilo ali nasceu com um propósito, e o propósito foi cultural. Então, a Praça Alberto Sampaio, ela sempre ela foi criada e sempre foi visualizada com a sua atribuição, né, que é a questão cultural. Então, eu ainda acho que, mesmo que estejam acontecendo os estudos, propostas vindo, inclusive, da Fundação Cultural Oswaldo Lima, que eu tenho certeza que deve ter proposta para aquilo ali, e levando esse balão, né, da administração pública, do Poder Executivo, onde não há uma escuta, e eu acho que não há uma escuta intencional, como o Maurício falou, quando não é do interesse ouvir aquilo que já sabe que a classe está contra. Então, eu acho que fazer ali um movimento de cultural, enfim, e ocupar, como a Miradade ocupa a Lapa, como, sabe, chega e vamos colocar, estamos lá, presente, queremos, sem também, já terminando aqui, mas sem também não fazer pelos os outros trâmites que foram apontados aí, a carta de repúdio, a reunião, que eu acho que foi o Bida que falou, eu acho que são várias ações que têm que ser feitas, né? Mas eu ainda acho que, junto à Fundação Jornalista Oswaldo Lima, poderíamos pensar uma forma de fazer ali um movimento da economia criativa. Eu acho a sua ideia interessantíssima, Lúcia, mas acho também que ela precisa ser encampada pelos agentes culturais das vertentes que existem em campos e o Concultura entrar com total apoio, que eu tenho certeza que nós aqui vamos estar juntos. O problema é que não pode ser só a gente. Eu acho que os artistas das suas mais diferentes artes, eles também podem se organizar e virem aqui. Uma coisa que eu sinto um pouco de falta é exatamente isso, de gente nos cobrando aqui. A gente acaba criando demandas que nós mesmos... Por exemplo, conselheiro, tudo bem que não tem problema nenhum, porque sabe que conselheiro é par, né? Está em contato comigo direto, tem acesso a hora que quiser, mas ninguém da classe artística de Campos me procurou para sugerir que eu fizesse alguma movimentação do Concultura contra esse decreto que saiu aí entre o Natal e o Ano Novo. Então, foi uma iniciativa minha e de meus pares que estão aqui dando quórum à reunião. Você está aqui lindamente representando a classe artística que não é conselheira, você hoje não é, mas está aqui. Eu sinto muita falta de gente que não é conselheira frequentar reuniões, sugerir pauta. Algumas pessoas, justiça seja feita, o Rodri Mendes, o Fernando Rossi, o Kiko Anderson, eles várias vezes propuseram pauta, vieram aqui, trouxeram pessoas. Agora,
para isso dar certo, que eu acho excelente a ideia sua, é preciso de um movimento que ultrapasse a estrutura do Concultura. O Concultura entraria para poder dar o seu carimbo e apoio, é claro, mas, por exemplo, esta movimentação tem o apoio do Concultura, do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes. Agora, nós não conseguiríamos fazer isso só nós mesmos. É claro que estaríamos juntos. O que eu estou falando junto. Gente, se me chamar para coisa em rua, eu adoro. Eu vou lá, não há problema algum. Agora, não pode ser só a gente. Isso não pode ser um desejo apenas dos conselheiros do Concultura. Tem que ser um desejo da classe artística de Campos. Alguém Concordo plenamente entendeu? com você, Marcelo. Entendeu? Concordo plenamente com você. E quando eu falo da questão do estar em movimento, não venho aqui me justificar, não, mas eu também concordo com você que não se tem acompanhado, né, as reuniões do Conselho. E eu, por exemplo, não tenho conseguido acompanhar. Entrei aqui porque eu recebi um chamado aqui, uma mensagem dizendo está acontecendo. Eu falei assim, opa, vou entrar. Nem sempre eu consigo acompanhar o calendário do Conselho, mas concordo com você, é necessário, a gente precisa de mais participação, sim. E, no que depender, vamos mobilizar, vamos pensar aqui e... Até contem comigo e com os meus companheiros. Fale em nome deles, esses meus queridos companheiros, contem com a gente para mobilizar também. Agora, isso tem que ser uma força-tarefa que extrapole os limites do Concultura. Com certeza, com certeza. Não é não, Maurício? O que você está achando? Eu acredito sim, enquanto vocês estavam falando, estava viajando aqui nas possibilidades, né? Até pensei que a gente também, né? Porque hoje em dia a gente tem tudo muito com redes sociais, a gente pode pensar em alguma ação que envolvesse mais. Isso, inclusive, foi uma pauta que eu mesmo sugeri há algum tempo atrás, que é essa questão de como que os conselheiros falam, como é que eles entram em contato com as pessoas que são da sua área. Isso foi uma pauta que eu trouxe aqui e falei sobre a questão do grupo, né, de estar sempre avisando, mas a gente sabe que as pessoas estão nos seus trabalhos, nas suas correrias, e eu digo mais, eu acredito que muita gente nem sabe que isso está acontecendo, principalmente pelo período em que as pessoas se desligam um pouco. O pessoal da dança, por exemplo, está todo mundo de férias e tal, vai começar a voltar ainda, as escolas estão fechadas, né, essa semana que vem, que deve começar curso de verão e tudo mais. Então, assim, as pessoas estão um pouco desligadas. E, de uma forma geral, já são desligadas dessas questões mais políticas e tal. Então, assim, eu tento sempre estar avisando, eu coloco sempre lá para o pessoal saber. Eu coloquei no grupo lá, eu mandei mensagem para a Lúcia falando sobre a reunião de hoje e tal. Então, assim, eu tento sempre fazer com que as pessoas estejam pelo menos informadas do que está acontecendo. Sempre que a gente tem reunião aqui, eu coloco lá depois o que ficou acertado e tal. Então, assim, muitas pessoas acompanham, apesar de não participar, mas elas estão entendendo que alguma coisa está acontecendo. Eu acho que isso é importante para a gente, como conselho, estar se posicionando, principalmente nós conselheiros. A gente está se posicionando para a nossa classe, até porque a gente vai ter em breve aí uma nova eleição e tudo mais, e eu, particularmente, não gosto de que se seja... Por exemplo, de eu ficar de novo como conselheiro de dança. Eu acho que tem que ter outras pessoas vivenciando. A oxigenação, né? Exatamente, também. Porque vai ter outra pessoa, vai vivenciar, vai entender, e aí eu que já fiz parte, assim como a Lúcia está aqui, porque ela entende o que acontece, eu vou estar sempre vindo aqui, porque eu já entendo como é. Então, outras pessoas têm que viver isso. Então, são questões para a gente pensar, porque agora, por exemplo, seria a gente acionar essas pessoas que entendem. Então, por exemplo, a pessoa que eu aciono e sempre está em conversa comigo sobre isso é o Washington, que foi conselheiro de dança antes de mim. O Washington Rosa, né? Ele foi por um tempo lá atrás. A Silvia, né? Que depois assumiu e tal. Então, assim, mas é pouco perante o que a gente tem de pessoas da dança, por exemplo, aqui na cidade. Só de escolas de dança tem quase 15 escolas grandes, assim. Escolas maiores estão ali mais no centro, mas tem nos bairros, tem escolas, assim. É muita gente para aqui ter um representante, né? Então, para uma ação como essa, pensada, né, por você agora aqui,
seria, se as pessoas já entendessem melhor o que acontece, seria fácil de acionar muita gente. O que acontece é que eu acho que realmente a gente do Conselho acaba caindo aqui dentro dessa bolha, que a gente que está aqui sabe do que a gente está falando e a importância do que está sendo feito, mas a nossa área cultural ainda não consegue entender essa importância. Então, de repente, a gente precisa pensar nisso, de como a gente precisa acionar e sensibilizar essas pessoas para essas lutas. Porque, assim, né, a gente tem lutas que são das próprias áreas, mas tem lutas como essa que é de todas as áreas. E aí, agora? Quantos vamos juntar, né? Então, eu acredito que a gente vai fazer algum tipo de ação, de repente, sei lá, alguém do audiovisual ajudar e a gente fazer alguns vídeos lá, mostrar a praça, como está agora, fazer coisas assim que repercutem e que são facilmente viralizadas nas redes sociais, isso ajuda bastante, porque queremos nós ou não, as pessoas estão nas redes sociais. Então, lá, a gente acaba ganhando mais aderência para as ações. Então, de repente, a gente pode pensar por esse caminho. Perfeito, Maurício, perfeito. Eu queria... a Cintia escreveu ali, eu acho que levantaram a mão o Bida e a Cristina Lima, mas a Bida já falou. Cristina, Não, você queria falar? Sem querer. Você não quer falar nada, não? Não, foi sem querer, agora que vim. Você está ouvindo, né? Estou ouvindo. Então, tá bom. Gente, não tem mais ninguém inscrito. Alguém quer fazer algum comentário? Como não tem ninguém inscrito, já quero votar, aproveitando o quórum. Vamos votar a criação de uma nota de repúdio em relação a esta lei que foi publicada sobre um espaço do Parque Alberto Sampaio ser denominado de Praça da Bíblia. Então, se vocês se mantiverem em silêncio, vou entender como sim. Caso alguém seja contra esta nota de repúdio do Concultura, se manifeste. Eu adoro esse silêncio, quando a gente faz essas propostas. Eu detesto silêncio, mas nessa hora eu adoro. Então, vamos lá. Segunda votação de hoje, seguindo o mesmo trâmite. Quem estiver a favor da gente enviar um ofício solicitando uma audiência, aí não seria a presença do Vladimir Garotinho aqui, porque ele teria que se adequar à nossa agenda, e aí eu acho que para um chefe de poder executivo não é tão simples assim. Para eu defender um prefeito, vocês imaginam, porque eu acredito nisso mesmo, que não é tão simples assim. A gente pode, neste ofício, solicitar uma audiência dele no local que ele achar melhor, talvez o gabinete dele lá na prefeitura, ou sei lá, Teatro Municipal Trianon, Teatro Bolsa, ele, a critério dele, para receber o Concultura para a gente conversar com ele. Se vocês concordarem com este ofício, permaneçam em silêncio e, caso não, usem a palavra. É o silêncio mais desejado do mundo. Então, aprovado, Cintia, aprovado por unanimidade, essas duas propostas em votação com mais do que o quórum mínimo da reunião de hoje. Bom, alguém mais tem alguma colocação? Como não é uma reunião ordinária, não teve nem assuntos gerais, mas é claro que já que a gente esgotou o nosso assunto, a nossa pauta única, se alguém quiser divulgar alguma coisa, quiser falar algo, fiquem à vontade aí, nem precisa se inscrever não, tá? Podem abrir o microfone. Agora é para falar, agora não me deixem triste não, eu queria o silêncio até daqui a pouquinho, mas a partir de agora quero que falem. Xinguem, façam alguma coisa, entendeu? Maurício afasta a câmera e faz uma pirueta. Boa noite. Lendo a publicação no Diário Oficial, eu não sei se eu fugi de alguma aula de português, de interpretação de texto, mas vocês não viram que ficou claro que ele entregou o complexo Alberto Sampaio, onde tem um anfiteatro, onde tem um estacionamento aos evangélicos, não. E eu acho que, assim, na minha cabeça ficou claro que, na minha leitura, quando eu vi a foto, tanto que ele chamou as pessoas lá no gabinete, tirou a foto, entregou a documentação, e a partir daí eu corri lá no Diário Oficial e li,
que aí outro colega foi lá e publicou até no nosso grupo. Ficou claro, na minha cabeça, é que a partir de agora, tudo que a gente for fazer, a gente vai ter que bater cabeça lá pro pessoal evangélico lá, perguntar isso, isso aqui vocês estão de acordo, a gente pode fazer isso? Eu interpretei dessa forma, a minha indignação foi essa, porque eu interpretei isso. Não, é isso Não mesmo, sei Cristiane. se É isso mesmo. Inclusive, é uma associação evangélica, na verdade. Isso aí por isso me que eu fiz a chocou, pergunta, entendeu? se a Porque gente tinha que ele tomar benção. manteve o nome, anfiteatro lá, mas ele entregou o complexo onde está o anfiteatro nas mãos da bancada evangélica, da bancada de vereadores evangélicos. Não vamos disfarçar que não foi qualquer um. Ele entregou na mão da bancada de vereadores evangélicos. Né? Para mim, está muito claro. Isso que nós vamos falar com ele. É isso. Entendeu? Eu acho que a partir daí está claro que toda vez a gente vai ter que ir lá tomar benção a eles. Exatamente. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Se qualquer coisa que vá se fazer lá no anfiteatro, vai ter que tomar benção lá na associação. Eu estou achando que tudo aí. Estará, logicamente, sob censura dessa associação. Sim, a palavra correta é essa mesmo, é censura. Isso. Eles que vão dizer qual é o evento que a gente vai permitir que a gente faça ou não. Sim. Isso. Nós vamos ter que levar o decreto lá e na conversa com o Vladimir, eu acredito que ele talvez nos receba. E aí a Fundação Cultural está com a gente, porque a Fundação Cultural também entrou de gaiato no navio. Foi até muito boa quando o Ronaldo entra em contato com a auxiliadora hoje, e ela ratifica a posição dela, pública na reunião há mais ou menos um ano atrás, um pouquinho menos, né, porque foi em março, há mais ou menos um ano, contrária a isso, e ela, segundo o Ronaldo, num contato telefônico que ele manteve com ela agora, ela ratificou e não retificou. Olha como que esse A faz uma diferença enorme em relação ao I. Ela ratificou e não retificou, né? Então, mas é claro que é preocupante. Por isso que é reunião extraordinária com pauta única. Esse assunto é um assunto que me incomoda muito, 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 muito. Alguém mais? Yara, você tem sempre alguma coisa para divulgar? No momento, não, Marcelo. Mas é importante reforçar. Eu acho que a gente está aqui com essas lideranças, né, da área cultural aqui, esse chamamento de Lúcia também. A gente já promoveu alguma coisa para o mês de fevereiro, fazer alguma coisa lá na praça, fazer o dia da chamada lá. Bida, com seu samba, pode fazer um samba lá. Maurício, sem problema. Ver se alguém pode fazer. Eu me proponho a fazer, se tiver alguém. Vamos fazer a lavagem do complexo. Você sabe uma maluquice que vocês falando aí me passou aqui na cabeça? Caramba, olha só. O que vocês acham do pontapé inicial disso for a reunião do dia 7 de fevereiro, primeira do ano de 2023 do Concultura, ser presencial lá? O que vocês acham? Eu apoio. Eu também apoio, uma boa. Estou dentro. Ótimo. Maravilha. Porque aí aí a reunião é pública mesmo. Quem estiver passando na rua entra. Parece até diretor de escola pública. Na época, sabe o que é diretor de escola pública na época de matrícula? Ela bota até poste, ela matricula até poste para poder ter aluno, ter mais turma, e mais merenda e mais verba. Só tem um senão, porque antes de eu tirar as férias, eu expedi todos os convites das últimas demandas nossas. É verdade. E eu expedi os convites para todas aquelas demandas que a gente teve na nossa última reunião. Não é só a incompetência que atrapalha, não. A competência também atrapalha. Ela foi rápida. Olha como que a competência atrapalha. Alteração, sem problema nenhum. Ainda tem um mês, mais de um mês pela frente. Pode pedir mandar o convite de novo e já avisar que vai ser lá.
Mas aí, como tem esses assuntos já definidos, eu estou entendendo o que você está falando, poderia ser feito isso mesmo, mas só é que lá, essa nossa reunião que seria lá, seria uma coisa assim mais, vamos dizer, mais de ato. Ativismo. Mais de ato do que de reunião. E essa reunião nossa próxima é bacana, porque ela vai tratar dessa questão, nós vamos cobrar da Secretaria Municipal de Educação uma agilização na reabertura do Palácio da Cultura, que está fechado ainda. Então, a Procuradoria vai dar resposta àqueles... Aliás, Maurício, parabéns pelo texto maravilhoso que você preparou, que eu aprovei sem ressalvas, e a gente encaminhou lá dos questionamentos à Procuradoria em relação ao edital de ocupação, tanto do Teatro de Bolso Procópio Ferreira como do Teatro Municipal Trianon. Então, é uma reunião que já tem. E lá, essa reunião nossa, eu queria que os exudisíacos e os oxalufânicos das ruas chegassem na reunião do Concultura e fizessem uma festa, festa. Então, mas aí a gente pode fazer, sabe o quê? Como 7 de fevereiro é antes do Carnaval, a gente podia fazer a 2ª de fevereiro, que é logo depois do Carnaval, lá. O que vocês acham disso, hein? Mais gente em Campos. Pode ser. Mais gente em Campos. Aí, como não tem luz, e para dar mais gente, ter mais tumulto, tinha que ser num sábado de manhã. Pode ser. Aí o cara foi comprar uma banana, acaba vindo dar banana com a gente para alguém ou para alguma instituição, entendeu? Eu gosto de festa, chamar os malucos das ruas, que nem o maluco que ficou atrás de Lúcia Talabi no espetáculo que eu fui assistir lá em São João da Barra dela, lá na praça pública. Aí, quando Lúcia pegou o cara, começou a empurrar ele da onde estava acontecendo a cena lá para o outro lado da calçada. Aí continuou o espetáculo, o pessoal. Aí eu vi o cara chegando devagarzinho, escondido, pegou as coisas dele que ele tinha deixado lá no cenário, aqueles caixotes estilizados de Rafael Sanches. Aí ele pegou a roupa e falou assim: e eu que pensava que eu era maluco são essas pessoas aí, ó. Eu achei ótimo aquilo. Esse povo é que eu quero nas nossas reuniões. Falou, eu achava que era o cara, um andarilho, maluco. Falou, eu achava que era maluco. Maluco é esse povo aí. Pegou as coisas dele e saiu correndo. Ó, quero distância dessa gente. Aqui. Se lembra disso, Lúcia? Lembro. E foi numa hora muito louca, né? Porque ele ia acabar com uma cena que estava acontecendo. E antes, a cena anterior questionava, né? Você tem papel? Você tem papel? É isso mesmo. E justamente. Aí apareceu um exudisíaco lá. Eu achei ótimo. Você tem papel? Eu falei assim, você não tem papel. Então... foi isso mesmo. Né? Você não tem papel. Saiu empurrando o cara lá. O cara voltou apavorado, pegou as coisinhas dele e falou, eu quero distância dessa gente. Eu quero distância dessa gente. Muito bom, muito bom. O bom de ser velho é que a gente tem história, né? Eu gosto disso. O bom de ser velho é que a gente tem história. Bom, gente, o Pedro falou aqui. Só uma lembrança. Para um pouquinho só. O Pedro. Queridos, boa noite a todos. Preciso sair, estou na praia e tenho que resolver assunto aqui. Abraço. Abraços, querido Pedro Carneiro. Fala, Pedro. Pedro. Eu vou ainda estar com a mão levantada. Mas eu caí, o meu sinal caiu. Quando voltou, já voltou assim. E eu não estou conseguindo desativar. Não tem problema não, mas pode falar. Mesmo sendo janeiro, verão, a turma na praia, dia de Santo Amaro, dia 15, vai ter samba na praça. Tá bom? Daqui é o 3º domingo do mês. Eu vou. Então, eu vou lá para o samba na praça. Eu vou. Então, eu sei. Eu vou gostar muito. Tá bom? Um abraço para vocês. Um bom ano novo para todos. Maravilha. Feliz então, da vida. Samba na Praça, primeira edição de 2023.
domingo, Isso. 15 de janeiro, a 15, partir das 10 10 horas da manhã, no Jardim do Liceu. Isso aí. Tá bom? Boa noite. Maravilha, Brida. Gente, mais alguma coisa? Então, não vou nem desejar um ano de 2003 bom, porque só em não ter quem estava na presidência fora do país já é vitória por goleada. Já é vitória por goleada. Vamos lá, pessoal. Valeu. Até... Boa noite. Próxima reunião ordinária, antes de parar de gravar, próxima reunião ordinária, terça-feira, 7 de fevereiro, 19 horas, ainda no formato online. Aí lá a gente decide também essa outra reunião que vai ser, aí eu já faço questão, vai ser lá no Parque Alberto Sampaio. Lá no Parque Alberto Sampaio. Com direito a alguns palavrões amorosos para escandalizar algum evangélico que possa estar por lá. Então, vamos marcar essa reunião, que vai ser em fevereiro mesmo. A pauta já foi definida na outra reunião, Cíntia já sabe. Só queria que acrescentasse, por hoje ser uma reunião e podemos fazer esse acréscimo na pauta, porque foi uma reunião, uma plenária, né, constituída, a questão do grupo de trabalho, cobrar informações do grupo de trabalho de acompanhamento do Plano Municipal de Cultura, Cíntia, tá bom? Acrescento como último tema antes dos assuntos gerais. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Tivemos quórum, fizemos 2 votações importantes e, caso não aconteça nenhuma outra excrescência como a que aconteceu, espero só vê-los em reunião dia 7 de fevereiro. Mas fiquem dormindo com o olho fechado e o outro aberto. Porque se aparecer alguma outra excrescência, eu não vou deixar de convocar uma outra reunião extraordinária. Tá bom, gente? Valeu. Okay. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite.